Hello, guys! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que muita gente quer, que muita gente deseja, mas que pouca gente realmente consegue, que é construir o hábito de estudar inglês. Talvez você seja uma dessas pessoas que já tentou criar esse hábito, mas que encontrou dificuldades, resistências de incluir na sua rotina diária o estudo da língua inglesa. Porque assim, uma coisa é a vontade, outra coisa é você criar a constância, né, você criar essa disciplina para estudar a língua inglesa. E o que eu tenho visto ao longo desses 13 anos como professor de inglês, é que muita gente começa super animada, né, baixa aplicativo, compra caderno bonito, com as capas bonitas, segue um monte de perfil de professor de inglês nas redes sociais, eh, assiste 2 vídeos, aprende algumas palavras e depois para, e depois para. É isso que tem acontecido, é isso que eu vejo. Bom, e eu acho que isso acontece não porque a pessoa é preguiçosa, que a pessoa é incapaz, ou que a pessoa é ruim para o inglês. Não, não é bem assim, né. Na maioria das vezes, isso acaba acontecendo porque a pessoa está tentando estudar no impulso. É assim que eu vejo. Né, tentando estudar no impulso e não no hábito. As coisas não estão claras para a pessoa ainda. E o fato é que o impulso acaba, mas o hábito fica, né. O impulso acaba, o hábito fica, isso é importante de a gente entender. Bem, diante disso então, a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte, eh para de esperar a motivação, sabe. Para de esperar a motivação descer do céu como um milagre. Para de esperar essa motivação para estudar inglês. É sério, tô falando sério. Para de esperar por um milagre. Eh, para de achar, que você vai acordar todos os dias inspirado, feliz, e com a energia, né, querendo estudar o verbo to be, querendo praticar o listening, querendo aprender novas palavras e querendo praticar a pronúncia. Isso não vai acontecer, a realidade é outra, isso não vai acontecer. Tem dia que você vai estar cansado, né, sem paciência, com preguiça, que mais? Querendo fazer qualquer outra coisa, menos estudar a língua inglesa. E e eu acho que é justamente nesses dias que o hábito faz a diferença. É, nesses dias que ele vai fazer toda a diferença. Porque assim, o hábito não depende da sua empolgação, o hábito ele depende da repetição, né, da sua capacidade de repetir. E repetição é tudo, eu sempre falo isso para os meus alunos, repetição é tudo. Na aprendizagem da língua inglesa, porque a gente só aprendeu português através da repetição. Nossos pais tiveram que repetir milhares de vezes as palavras mamãe e papai, até a gente aprender, né. Então, assim, vai ser com o inglês também. E, então aqui eu gostaria de dar uma dica muito importante, que é, não comece tentando estudar demais. Tentando dar o seu melhor, o seu máximo. Não comece dando o seu máximo. Eu sei que você está acostumado a dar o seu máximo, mas, no estudo de línguas, não tente dar o seu máximo, porque você pode se frustrar. E esse é um erro clássico, né, você no início se esforçar demais.
porque geralmente as pessoas decidem, né, que agora vai, né, agora eu vou mudar de vida. E começam, tipo assim, dizendo: "A partir de hoje, eu vou estudar 2 horas por dia". Aí ela consegue no primeiro dia, talvez no segundo e no terceiro, mas aí no quarto já desanima. Por quê? Né. A pergunta que eu faço é por quê? Por que que isso acontece? Né. E eu respondo então, porque fica pesado, fica difícil de sustentar quando não é um hábito. E quando é algo exagerado, né, algo, sem pensar muito, porque quem que te disse que é para você dar o seu máximo? Quem te disse que é para você estudar tanto no início, né? É muito melhor você estudar 15 minutos por dia, todos os dias, do que simplesmente estudar 2 horas em um dia e depois passar uma semana sem tocar no assunto, sem abrir o caderno. Sem assistir um vídeo, sem frequentar as aulas do teacher, né. Eh, e quem aprende o inglês não é, na minha opinião, não é necessariamente, quem estuda muito num dia, não. É quem aprende inglês é quem mantém o contato com o idioma com frequência, quem tem essa disciplina, essa constância. Então o que eu digo para os meus alunos é: comece pequeno, né, pequeno mesmo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas todos os dias, é o que eu digo, constância. E outra coisa que ajuda muito, na criação desse hábito, né, na manutenção desse hábito, é deixar o estudo mais fácil, é deixar o estudo leve. E eu tento deixar as minhas aulas mais leves o possível, né. Para que não fique tão pesado para o aluno, eh, as aulas. Deixa a coisa leve. O nosso cérebro, ele gosta de coisas leves, não gosta de coisas pesadas, né. Que mais que eu posso dizer? Eh, quanto mais, difícil for o começo, né, for começar, eh, maior a chance de você adiar esse os estudos da língua inglesa, né. E eu posso citar, por exemplo, se toda vez que você for estudar, você precisar arrumar a mesa, procurar um caderno, abrir 1000 abas no seu computador, no seu browser, ter que decidir o conteúdo, procurar o vídeo, escolher os exercícios, eh, sinceramente, você já gastou sua energia antes mesmo de começar. É. Então deixa tudo preparado. Já deixa tudo mais ou menos esquematizado, né, para você estudar e não ter que passar por todo esse processo de preparação, porque isso cansa. Outra coisa, tenha um horário, estabeleça um horário mais ou menos definido, coloca isso na sua agenda, cria um alarme no seu celular, né. Tenha um material principal, já deixa esse material separado numa pasta no computador ou impresso perto da sua mesa, né. E tarefas simples também, né. Tudo muito simples, nada complexo, porque como eu disse, a gente não gosta de coisas complexas. E você pode definir algo como assim, todos os dias, depois do café, eu vou estudar inglês por 15 minutos. E você guarda isso na sua mente, isso tem que virar um mantra. Depois do café, todos os dias, eu vou estudar inglês por 15 minutos. Ou então você pode dizer para si mesmo:
Toda noite, antes de dormir, eu vou revisar, 10 palavras. É muito importante a revisão. Revisão é essencial. E isso funciona muito, e muito melhor do que dizer, por exemplo: "Quando eu tiver tempo, eu estudo", aí fica muito vago. Quando eu tiver tempo, você nunca vai ter tempo, isso é fato. Se você não arrumar um tempo fixo, você nunca vai ter tempo. Esquece, esquece. Porque, assim, na prática, esse "quando eu tiver tempo" quase sempre significa nunca, a gente nunca tem tempo. Eh, e outra dica muito boa, eh, é associar o inglês a coisas que você já faz. Por exemplo, se você gosta de música, aí você ouve músicas em inglês, prestando atenção, em algumas palavras, em algumas expressões, se concentrando na letra da música, né. Se você gosta de série, por exemplo, assista os episódios com legenda em inglês, de vez em quando, não precisa ser sempre, mas de vez em quando. Começa a criar esse hábito aos poucos. Eh, Se você passa muito tempo no celular, eh, é só seguir perfis, né, que falam, que ensinam inglês, perfis como os meus, como o meu. Eh, Se você vai para o trabalho de ônibus, aproveita esse momento, né, para ouvir algo em inglês. Tá cheio de coisa gratuita no Spotify e nas outras plataformas de streaming de música e de áudio, né. Fato é que quando o inglês entra na sua rotina real, na sua vida, ele deixa de ser uma obrigação isolada e começa a virar parte da sua vida, né. É isso que acontece. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo em algum momento precisa ouvir: estudar inglês não é só sentar e fazer exercício de gramática. Não, não é só isso. Claro, claro, isso também faz parte, né, a gramática faz parte, ela é a estrutura, ela é o fundamento, ela é a fundação da língua, então faz parte. Mas, assim, estudar inglês, eh, pode ser ler frases curtas, ouvir um áudio, como eu disse, lá no Spotify, repetir palavras em voz alta, tentar montar palavras, esse quebra-cabeça, né, tentar montar frases, na verdade. É um quebra-cabeça, você colocar o sujeito, verbo, objeto, né, é um quebra-cabeça e é muito bom para a mente. Você também pode estudar revisando palavras, revisando vocabulário, assistir um vídeo curto no YouTube ou qualquer outra plataforma. Você pode imitar a pronúncia de alguém, que é um exercício chamado shadowing. Eh, o mais importante é manter mesmo o contato com a língua de alguma forma, o tempo que for, 5, 10, 15 minutos, 1 hora, mais para frente, mas no início não precisa ser tudo isso. Eh, e eu acho assim que às vezes a pessoa não cria o hábito, porque acaba imaginando, que o estudo seja algo pesado, algo chato, algo cansativo, porque foi assim que a gente aprendeu na escola tradicional, nas nossas escolas, né, que estudar era pesado, era chato, era cansativo. Eh, mas aqui eu digo para vocês, o estudo ele pode ser leve, eh, mas ele tem que ser consistente. E isso vale não só para o inglês ou para qualquer outra língua, isso vale também para academia, eh, para um curso profissionalizante, tudo que vocês forem fazer, né, o ioga, tudo precisa de constância e não, eh, né, de um peso, de ser pesado.
né. Eh, e assim, tem outro ponto muito importante. Aceita que você não vai fazer tudo perfeito, porque, tem dia que você vai estudar bem, tem dia em que você vai estudar mal, tem dia que você vai entender, que você vai entender bastante o professor, o conteúdo, o livro, e tem dia que vai parecer que você esqueceu tudo. Isso acontece, isso é normal, né. Eh, assim, o problema é que muita gente acha que porque falhou num dia, perdeu tudo. A gente é muito assim, porque a gente deixou de estudar um dia, aí a gente perdeu tudo. Eu falo por mim, eu sou assim também, porque eu deixei de ir um dia na academia, eu já desanimo de ir a semana inteira, né. Mas nem tudo tá perdido. Você não perdeu só porque deixou de estudar um dia. Você perde a partir do momento em que você desiste, né, que você desiste de tudo e não quando você erra ou quando você falha. Se você ficou 2 dias sem estudar, volte aí no terceiro dia. Se você passou, né, uma semana sem estudar também, volta na outra, mas volta, volta. Você não precisa transformar essa pausa de um dia, 2 dias ou uma semana num abandono. Não, você não precisa. Porque assim, criar o hábito de estudar inglês, eh, é muito menos sobre perfeição, e muito mais sobre, o retorno. É voltar, é continuar, é insistir, né. E e por fim, lembrar você tem que lembrar, sempre de uma coisa, o inglês não se constrói de uma vez, né, não é assim um milagre, como eu disse no início. Eh, ele se constrói aos poucos, é todo um processo. É isso que as pessoas não entendem no início, é todo um processo. Eh Não pode ter, por exemplo, você não pode ter a ideia de um tempo fixo: "Ah, eu vou aprender em 6 meses, eu vou aprender em um ano". Não, você não sabe ainda qual é o seu perfil de aprendizagem na língua inglesa. O professor menos ainda, porque o professor acabou de te conhecer, então não espere isso. "Ai, teacher, em quanto tempo eu vou aprender?". Não sei, eu não te conheço ainda. Né, eu tô te conhecendo agora, como é que eu vou saber o tempo que você vai levar? Eu nem sei se você vai vir direito às aulas, eu nem sei se você vai fazer as atividades, então não é bem assim que funciona, né. É sobre, como eu disse, voltar, continuar, insistir. Eh, uma palavra que você aprende hoje, uma palavra que você entende amanhã, ah, um áudio que antes parecia impossível para você, e agora começa a fazer sentido, uma pequena evolução por dia, é assim que as coisas acontecem, é tudo passo a passo, aos poucos. É assim que o cérebro, que a mente trabalha, né. Então, concluindo, né, em vez de focar em estudar muito, foque em estudar sempre. Sempre, um pouco e sempre. Em vez de você buscar uma intensidade, né, absurda, busque a frequência. Em vez de você esperar pela motivação milagrosa, eh, construa uma rotina, né, elabore essa rotina, na sua mente e no papel também, coloque no papel. Porque quando o inglês vira um hábito na sua vida, acaba deixando de ser um sonho distante, aquele sonho distante, uma miragem, e começa, de fato, a fazer parte da sua vida, né. Aí você vai começar a ver os resultados, ver a diferença. E eu penso que talvez esse seja o segredo, mais simples,
e mais poderoso, de todos, assim. Eh, não estudar só quando der vontade, eh, mas estudar até que isso torne parte de quem você é. Essa é a minha percepção. É assim que eu tenho visto as coisas, essa questão do hábito desde que eu comecei a trabalhar como professor de inglês, né. E eu aprendi inglês sozinho, mas eu criei o hábito de estudar o inglês. Eu criei esse hábito na minha vida e coloquei isso se tornou, algo rotineiro para mim, se tornou a minha realidade, mas sem exagero. Era algo que vinha quando eu tinha curiosidade para aprender novas palavras e novas expressões, né. Bom, é isso por hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, a criar o hábito de estudar inglês e espero vê-los, falando inglês comigo nos nossos grupos de interação no WhatsApp. Quem quiser participar dos grupos de interação, eu vou colocar o link aqui, nesse vídeo, e quem já tiver o meu número pode me chamar para praticar o inglês, eu sempre respondo, sempre que posso eu respondo. E quem quiser também fazer aulas comigo, eu tô com grupos de 3 alunos, num valor super acessível. Eu sei que vocês gastam dinheiro com coisas muito mais fúteis, que nem vai mudar a vida de vocês. E grupos de 3 pessoas é muito bom você estudar em grupos, porque você aprende a se comunicar com as pessoas, sem, né, sem aquela timidez. Se você estuda só com um professor, você acostuma a falar só com o professor, e depois quando você precisa falar com outras pessoas, você fica tímido. Agora quando você é confrontado, né, quando você enfrenta esse desafio de, falar com outras pessoas, eh num grupo de pessoas, desconhecidas, mas que depois se tornam suas conhecidas, é muito melhor. É muito melhor do que estudar com um professor, né, só você e o professor. Então, gente, estudem em grupos, eu tô aí, eu tô disponível, eu tenho vários horários de manhã, de tarde, de noite, é só me chamar, que a gente começa, os estudos, tá bom? Muito obrigado e até, então, nosso próximo vídeo. Bye, bye.